Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? A gente vai começar mais um conteúdo, né? A gente vai começar a estudar a partir de hoje as crises que a gente vai ter, né, no final do período colonial e as rebeliões que nós vamos ter no período colonial brasileiro, certo? Então vamos dar uma recapitulada, né, naquilo que a gente já estudou, uma linhazinha do tempo. 1500, Cabral chega no Brasil, inicia a colonização do Brasil. A princípio, Portugal tinha muito interesse nas Índias, deixa o Brasil de lado. Em 1530 começa a colonização de fato, capitanias hereditárias, depois o governo geral, e aí vão ter as divisões dessas capitanias e tudo mais. Nós vamos ter, né, nesse período, século XVI, século XVII, expansão desse nosso território por conta desses bandeirantes que vão em busca de índios para se tornarem escravizados, né, para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, que vai ser a principal fonte econômica que a gente vai ter na colônia brasileira, né? Todas as capitanias, basicamente, vai ser iniciada essa produção de açúcar. Então, a gente vai ter esses bandeirantes que vai buscar esses índios para vender como escravos, já que o escravo africano, ele era mais caro do que o escravo indígena, e ele também vai buscar ouro e prata, caso ele encontre. E aí, esses bandeirantes, eles encontram lá no interior do país, um território que, se a gente for pegar a capitania que foi dada a Vasco Fernandes Coutinho, que era o nosso colonizador, o nosso capitão donatário, era um território que compreendia a capitania do Espírito Santo. Lá nesse interior, ele vai encontrar, né, esses bandeirantes vão encontrar pepitas de ouro, e aí a gente vai ter o início do período do ouro no Brasil, certo? Que vai começar no finalzinho do século XVII e vai por todo o século XVIII. Nas primeiras décadas do século XVIII, o Brasil vai extrair uma quantidade gigantesca de ouro que vai enriquecer a coroa portuguesa. Mas Portugal, ele tinha uma política econômica que não era muito das inteligentes, assim, digamos. Não era a mais inteligente do mundo. Ao invés de Portugal pegar esse ouro que era extraído lá das minas, né, que depois vai se criar a capitania das Minas Gerais, investir na indústria portuguesa, criar manufaturas, criar indústrias em Portugal, para que Portugal pudesse produzir os seus próprios produtos para serem vendidos em outros territórios e na colônia brasileira. O que Portugal vai fazer? Portugal vai firmar acordos com a Inglaterra, principalmente, vai se tornar aliado comercial da Inglaterra. E essa aliança comercial entre Portugal e a Inglaterra não vai ser benéfica para Portugal, porque qual vai ser esse esquema colonial, esse esquema comercial dos dois? Portugal vai fornecer para a Inglaterra matéria-prima e vai fornecer para a Inglaterra, né, aquilo que a Inglaterra precisava de produtos agrícolas, e a Inglaterra fornece para Portugal produtos industrializados e manufaturados. E a gente sabe que na balança comercial, os produtos industrializados eles são mais caros do que os produtos agrícolas. Então, Portugal vai ter um déficit, né? Vai ter uma desvantagem financeira em relação à Inglaterra, que vai lucrar em cima de Portugal. Quando a gente tem finalzinho do século XVIII, a produção aurífera brasileira, né, a quantidade de ouro que era extraído das minas, vai cair gigantescamente. Porque o ouro não é um produto renovável. O ouro não é um produto que você pega uma pepita de ouro hoje e semana que vem aparece outra pepita no mesmo lugar. Não nasce assim. O ouro, para ele surgir no território, é um processo químico que dura milhões de anos, né? Desde da pré-história que o ouro ele está se formando lá no território, lá debaixo da terra, lá, para que ele possa, né, aparecer. Então não é uma coisa que acontece assim. E Portugal, com essa queda na produção de ouro, logicamente vai ter uma queda na sua arrecadação de impostos, porque se você tem menos ouro produzindo, o imposto, né, que Portugal cobrava o quinto, que era, né, 20%, digamos assim,
a 20ª parte daquele ouro que era produzido, vai também ter uma diminuição. E aí, para poder melhorar, né, a administração desse governo, dessas leis, né, essa administração econômica, o rei de Portugal vai contratar um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, chamado de Marquês de Pombal, para ocupar o cargo de administrador do reino. Ele vai ser o secretário de Estado do rei Dom José I, certo? Marquês de Pombal, ele era um déspota esclarecido. O que é déspota esclarecido? Ele era um homem que havia estudado as ideias iluministas, então ele era ideário do iluminismo. O iluminismo, ele era contra o absolutismo, contra o poder do rei Dom José I, mas Pombal, ele vai fazer esse equilíbrio, ele vai pegar essas ideias iluministas, principalmente nessa parte econômica e administrativa, e vai aliar essas ideias iluministas a esse absolutismo que ainda reinava em Portugal, certo? E aí Pombal, ele vai procurar modernizar o reino, ele vai procurar fazer com que Portugal melhore a sua participação no comércio externo, com que Portugal aumente a sua arrecadação de impostos. E aí ele vai fazer o seguinte, para poder aumentar a arrecadação de impostos da colônia brasileira, no caso da região das Minas. Ele vai, né, estipular que a cota mínima por ano que as Minas Gerais deveriam enviar para Portugal de imposto era 100 arrobas de ouro. Se isso não acontecesse, se as Minas não conseguissem enviar essa quantidade de ouro, o governo português faria uma derrama. O que é a derrama? É a cobrança de impostos atrasados. O governo português iria nessas casas, iria nesse território mineiro e cobraria os impostos atrasados de cada dono de minas, de cada dono de alguma coisa, pegaria essa quantidade de ouro para levar para Portugal, certo? Então, isso vai ser o decreto que Pombal vai estabelecer para as minas. Ele também vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque, segundo ele, Salvador estava muito distante da região mineradora e podia acontecer invasões dos franceses, dos espanhóis, que estavam ali em conflito por conta desses territórios, então precisava de uma capital que ficasse mais perto dessa região das Minas. E também vai, em 1759, expulsar a Companhia de Jesus, os jesuítas, os padres jesuítas do Reino de Portugal. Ele vai alegar, né, da capitania da colônia brasileira, especificamente, óbvio, do Reino de Portugal. Ele vai alegar que esses padres jesuítas, que a Companhia de Jesus, ela fazia com que os índios se revoltassem contra a coroa. Ele vai dizer que os índios, eles não obedeciam o rei, eles obedeciam os padres. Então, esses jesuítas, eles vão ser expulsos da colônia e os índios vão passar a ser cuidados pela coroa portuguesa, certo? Pombal vai ficar um tempo, depois as suas ideias não vão agradar, né, principalmente a igreja, e aí ele vai acabar saindo. E, porém, as leis que ele vai decretar vai continuar em vigor. E aí, nas Minas Gerais, gente, vai vir a notícia de que o governo português, a coroa portuguesa, ia executar a derrama para poder arrecadar a quantidade de ouro que o governo português, né, que os mineiros estavam devendo para o governo português. E isso fez com que esse povo, né, essa elite mineira, esse povo que estava no topo da pirâmide social de Minas, os donos das minas, donos de terras, muitos padres, juízes, advogados, pessoas que estavam nos altos cargos militares, vai fazer com que eles comecem a se reunir para armar estratégias contra essa derrama. Muitos desses homens haviam estudado na Europa
haviam conhecido as ideias do iluminismo. Então, muitos deles eram conhecidos, né, do iluminismo. Eles conheciam essas ideias que haviam sido divulgadas por esses filósofos. Ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, a ideia da república, de uma economia liberal. E isso vai fazer com que eles iniciem, dentro das minas, uma comunidade secreta, um grupo secreto. E dentre esses muitos homens que estavam nesse grupo secreto, havia um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, que acaba se tornando o líder dessa revolução. Depois de morto, ele vai acabar se tornando um herói nacional, mas na verdade a participação dele dentro da Inconfidência Mineira, dentro da Conjuração Mineira, é muito pouco. Joaquim José da Silva Xavier, ele tinha uma participação bem pequena, ele nem tinha um status tão grande, ele era apenas um alferes, que era um membro do exército, mas de baixo escalão, e ele participava dessas ideias porque ele, né, gostava desse ideário de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas ele tinha pouco papel de liderança, tinha pouco ativismo político dentro do grupo que vai iniciar a Conjuração Mineira. Então, qual era a ideia desse povo que vai começar esse movimento de revolta? Eles vão, né, começam a se reunir nessa comunidade secreta, essa alta liderança das minas, e eles vão começar a tramar um plano para o dia do derrame. No dia do derrame, eles sairiam às ruas, anunciariam as ideias de revolução que eles tinham, anunciariam essas ideias de tomar o poder e de tornar as minas independentes de Portugal. A ideia E aí, na cabeça deles, o povo iria nas ruas junto com ele e compraria essa ideia. E aí, o povo, né, se revoltaria contra a coroa portuguesa, pegaria nas armas, lutaria contra o exército, e aí eles poderiam tornar as minas independentes. O movimento da Conjuração Mineira não era contra o fim da escravidão, eles não eram a favor de acabar com a escravidão, eles queriam continuar, até porque a maioria eram donos de escravos e tinha uma quantidade gigante de escravos. Eles não queriam tornar, né, o Brasil inteiro independente. A ideia deles era tornar apenas as minas independentes. Eles queriam fundar universidades, eles queriam o perdão das dívidas dele com a coroa portuguesa, mas os benefícios que eles queriam de maneira geral era só ali para a região, né, onde eles moravam, para a região das minas, certo? A rebelião nunca acontece porque o delator foi José Silvério dos Reis. Ele vai contar para a coroa portuguesa o que esses inconfidentes eles estavam tramando. E aí várias pessoas vão ser presas, né? Vão ser 11 conjurados sentenciados, né, vão ser vários inconfidentes presos, mas apenas um vai sofrer a pena de morte, que vai ser Tiradentes e Joaquim José da Silva Xavier. Os outros, eles vão ser ou exilados, né, ou eles vão sofrer o degredo, que é sair do Brasil e ir morar em outro território. É quando você é expulso daquele território, é obrigado a ir morar num outro território. Então, muitos deles vão para as colônias africanas de Portugal, mas eles vão para essas colônias, gente, eles mudam de lugar, mas eles levam suas riquezas, eles podem levar escravos, e eles podem, né, reerguer a sua vida e manter o seu status. Tiradentes, por sua vez, vai ser o único que vai ter a pena de morte decretada. Ele vai ser morto em praça pública, vai ser enforcado e depois ele vai ser esquartejado. Por que Tiradentes vai ser o único enforcado? Né? Ele vai se tornar depois o líder da Revolução. Hoje ele é patrono da Polícia Militar, é um herói nacional. 21 de abril a gente tem um feriado dele. Mas, na verdade, Tiradentes não é esse herói que a história brasileira acabou construindo ele. Tiradentes, ele possivelmente foi o único
condenado à pena de morte, porque ele era um dos mais exaltados com essa ideia de conjuração, com essa ideia de rebelião, com essa ideia de tornar as Minas independentes. Ele era um homem que comprou essa ideia revolucionária. Então ele saía de casa em casa, ele ia nos bares, aonde ele frequentava, ele falava sobre essa rebelião. E ele tinha expectativa de melhorar de vida, porque Tiradentes não era rico, Tiradentes não tinha muitas posses, ele era um alferes que possivelmente era filho, era herdeiro de alguma família que tinha um status, que tinha uma nobreza em Portugal, mas ele aqui no Brasil, a família dele aqui no Brasil não tinha herdado essa nobreza toda, certo? Então, ele tinha essa esperança de que, com perdão das dívidas, com as terras deixando de ser da coroa portuguesa e se tornando dos inconfidentes, ele ganhasse um pedaço maior de terras e ele conseguisse melhorar a vida dele, certo? Então, ele não era essa liderança. Ele tinha pouca participação na liderança, mas vai ser um dos que vão ser presos e vai ser o único condenado à morte, possivelmente porque era pobre. Então, ele vai ser morto, enforcado, depois ele vai ser decapitado, ou seja, ele vai perder a cabeça dele depois da morte e vai ser esquartejado. Os pedaços do corpo dele vão ser espalhados do Rio de Janeiro até as Minas Gerais. A gente costuma ver quadros de Tiradentes onde ele está sendo representado com cabelo comprido, barba comprida, como se ele fosse um Jesus, mas na verdade Tiradentes morreu careca, sem barba, porque assim que era a condenação dos condenados à morte, assim que eles eram sentenciados, porque até era uma vergonha eles terem a cabeça e a barba raspada. Os pedaços dele vão ficar espalhados pelo caminho do Rio de Janeiro até as Minas. Por aqui, para que a pessoa que tivesse a ideia de jirico, de fazer uma rebelião contra o governo português, lembrasse, se eu quiser me rebelar contra Portugal, eu vou ter o mesmo destino desse homem aí, de Joaquim José da Silva Xavier, que era chamado de Tiradentes porque no exército ele arrancava o dente das pessoas. Então, Tiradentes, ele vai sofrer essa pena para que os outros não seguissem a mesma ideia que ele. E na Bahia, a gente vai ter um outro movimento semelhante, que é a Conjuração Baiana. Também vão se rebelar contra o domínio português no final do século XVIII. A Bahia, ela vai estar passando por um período também de crise financeira, mas por questão da agricultura. Eles vão estar sofrendo a escassez de alimento. A produção agrícola da Bahia vai diminuir drasticamente, certo? E aí, muitos desses produtores baianos, o que eles vão fazer? Eles vão deixar de produzir comida para voltar à produção da cana, e isso vai fazer com que falte comida e eles entrem em crise financeira, certo? Eles vão também se basear nessas ideias iluministas, vai reunir nesse movimento que vai ser, eles vão criar dentro da Bahia a Sociedade Maçônica dos Cavaleiros da Luz. Essa sociedade ela vai ter membros da elite baiana, intelectuais, comerciantes, médicos, juízes, alguns padres, mas também vão ter dentro desse grupo, diferente da Conjuração Mineira, vão ter líderes populares, vão ter pessoas populares, alfaiates, comerciantes, pequenos comerciantes, soldados, artesãos, ex-escravos e muitos escravos que conseguiam participar desses movimentos dentro da Bahia. Então, eles vão se reunir nessa sociedade dos Cavaleiros da Luz. Eles pretendiam fazer uma reforma social, política na Bahia e expandir essa reforma por toda a colônia. Eles queriam tornar o Brasil inteiro independente. Eram a favor da abolição da escravatura, acabar com a escravidão e melhorar, fazer uma reforma social, melhorar a remuneração de soldados, artesãos, comerciantes, desses grupos pequenos e melhorar a arrecadação do país, fundar universidades e tornar o Brasil uma república. Também vão ser
né, delatados. Mas antes disso, no dia 12 de agosto de 1798, eles vão espalhar panfletos por toda Salvador. Quando Salvador acorda, todas as casas estão repletas de panfletos e de cartazes falando sobre as ideias desse grupo, que eram inspirados na Revolução Francesa. Vão atacar, né, nesses cartazes a administração portuguesa e pedir para que o povo se revoltasse contra a coroa de Portugal, coroa portuguesa. Só que o governo português vai descobrir, né? Já tinha investigadores e tudo mais procurando isso, vão fazer uma reação rápida, eles vão prender muitos desses líderes e executar muitos desses líderes dessa conjuração baiana, logo que eles começam a divulgar essas ideias. Vão ser diferente da conjuração mineira, que vai ser só, né, Tiradentes que vai morrer. Na conjuração baiana, a gente vai ter 8 executados e um deles vai ser o mestiço Luiz Gonzaga das Virgens, né, que ele vai ser acusado de produzir esses cartazes, né, de disseminar essas ideias, e rapidamente eles vão acabar sendo assassinados. A maioria dos que são assassinados na Bahia também são pobres, né, muitos negros, escravos e ex-escravos, que vão acabar pagando, né, por esses crimes. Os outros, aqueles que tinham cargos maiores, vão conseguir outras penas, pagamento de multa, degredo, ficam um tempo na prisão e depois são liberados. E Portugal consegue acabar com essas duas rebeliões, uma atacada, né, a da Bahia agindo rapidamente e a de Minas recebendo a delação do Joaquim Silvério dos Reis. E aí a gente vai ter essas que vão ser os principais movimentos para tentar libertar o país de Portugal e que na verdade não vão dar muito certo, mas vão começar a divulgar essas ideias iluministas entre a população brasileira. Eu espero que vocês, né, tenham entendido. Qualquer coisa, chamem no privado pra gente poder, que aí eu tiro as dúvidas de vocês assim que eu puder, ok? Beijinhos, tchau, tchau!